Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você sabe que todos os dias, 6 horas da manhã e às 18 horas da noite, eu sempre entro com uma palavra poderosa para o seu coração. Na verdade, o Manhã de Paz só acontece às 6 horas da manhã. Às 18 horas da noite a gente faz uma outra palavra de alguma mensagem que eu preguei na igreja, né? Ou algum estado que eu fui pregar, a gente põe texto de mensagem, trechos de outras pregações, né? Tem tanta coisa legal que acontece nesse canal, mas o devocional acontece sempre às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, e eu me sinto um privilegiado, né, de poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Portanto, muito obrigado por sempre estar comigo aí na manhã, tendo o devocional juntamente comigo, né, meditando na palavra do Senhor. Sei que você sempre se levanta de manhã, vai lá, pega a palavra, estuda. Tem gente que acompanha juntinho, né? Ainda tem gente que é muito legal, vai lá no Instagram, me marca nos comentários, ou então manda no direct, e a gente reposta também nas redes sociais para estar compartilhando para que mais pessoas se interessam, né, em estudar a palavra, em ler a palavra e ser edificado através da mesma. Então, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã maravilhosa, vamos agradecer a Deus por essa palavra, para que Deus fale conosco, para que Deus nos abençoe, e também agradecer por esse dia abençoado que o Senhor nos deu. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pelo teu fôlego, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigado pela vida dessa pessoa que parou para ver esse vídeo, que o Senhor fale o seu coração, gerando vida, salvação e libertação. Abençoe cada inscrito desse canal, cada pessoa que sempre nos ajuda a pregar a tua palavra, que compartilha os vídeos. Ó Senhor, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, nos ajudando a fazer a tua vontade aqui nessa plataforma chamada YouTube. Fala conosco nessa manhã, que o teu nome seja glorificado, que essa palavra gere vida, salvação, confronte se for necessário, de acordo com os seus propósitos. Eu assim oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, como é bom estarmos juntos mais uma vez aqui pela manhã, e eu já peço para você chegar dando like no vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações, e se o YouTube não te lembrar que todos os dias está tendo vídeo aqui às 6 horas da manhã e às 18 horas da noite, não tem problema, você pode vir aqui todos os dias que sempre você vai receber uma palavra 6 da manhã e às 18 da noite. Beleza? E a palavra que está no meu coração é uma palavra que, para mim, é uma das mais bonitas que tem na Bíblia. Tem muitas reflexões maravilhosas na Bíblia, né? Mas, dentre tantas, esse é um dos versículos que eu mais gosto. Acredito que muita gente também se identifica com ele, que é quando o apóstolo Paulo ele falou esse versículo já no finalzinho do seu ministério. 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é fantástico esse versículo? Quem nunca ouviu esse versículo? Quem já ouviu e ama esse texto e enxerga isso como um princípio a ser vivido, como algo a ser praticado, com o interesse de ter o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo teve no final da sua trajetória. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós estamos falando aqui de um homem que está chegando já no final do seu ministério, e todo mundo sabe como vai ser o final dele. O apóstolo Paulo ele vai ser decapitado, e ele não vai temer a morte em nenhum momento. Pelo contrário, você vai perceber que ele estava convicto. Até o final da sua trajetória, ele estava convicto que ainda que ele experimentasse a morte, ele dizia que nada poderia separá-lo do amor de Deus, nem mesmo a morte. As convicções eram tão grandes em Cristo que ele foi até o final firme com Jesus. Tendo em vista que foi um homem que sofreu diante do Evangelho, foi um homem que sofreu perseguição, foi um homem que passou por muitas dificuldades para continuar pregando a palavra de Deus. Por exemplo, a maioria das cartas que nós temos no Novo Testamento, que foi Paulo que escreveu,
grande parte delas vieram de dentro da prisão. O cara estava preso, mas estava fazendo a obra de Deus. O cara estava preso, mas estava escrevendo. É tão fantástico a vida do apóstolo Paulo, e é uma grande referência para nós, né? Óbvio que a nossa maior referência de todas é Jesus. Jesus é um modelo a ser seguido, mas como Paulo mesmo dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Sejam meus imitadores da mesma forma que eu sou de Cristo. A vida dele também tinha muita coisa para trazer para nós como referência, principalmente o fato, às vezes, do cara estar sofrendo, tá na prisão, tá, sabe, num ambiente de sofrimento, mas está produzindo alguma coisa para o reino, está sempre edificando alguém, está abençoando alguém, está fazendo a obra de Deus. Isso é tão fantástico, porque só essa história do apóstolo Paulo, ela já gera para nós várias reflexões. Ele está preso, e a maioria das cartas que ele escreve é de dentro da prisão. O sofrimento não impede ele de pregar. A prisão que prende as mãos e os pés não consegue prender a mente, não consegue prender a alma, não consegue prender o coração. Você percebe que a todo tempo o apóstolo Paulo, mesmo em uma prisão, ele se sentia livre. Se sentia livre, porque o Espírito de Deus estava com ele, caminhava com ele e fortalecia o coração dele diante de todos os momentos de sofrimento que ele passava. Até porque, se não houvesse um Deus que suprisse essa necessidade dele, ele não conseguiria suportar tudo que ele veio suportando por amor ao Evangelho. Todo sofrimento, perseguição, prisão, chicotada e tantos castigos que ele recebeu de vários lugares por continuar a pregar a palavra de Deus. Então foi alguém que entendeu a importância de continuar produzindo mesmo passando por adversidade. Estando preso, ele está escrevendo, ele está produzindo, ele está pregando a palavra, ele está doutrinando as igrejas, ele está falando do amor de Deus, do amor de Jesus, sabe? E eu vejo tantas pessoas às vezes que não passam um terço do que um crente desse passou. Pessoas que não sofrem praticamente nada e não produz, não gera vidas, não aproveita o momento para gerar uma reflexão e transformar aquele sofrimento em algo positivo para a sua própria vida. E muito pelo contrário, a gente percebe que as pessoas acabam se prendendo nas prisões, se prendendo nas amarguras, no sofrimento, em vez de aprender com o apóstolo Paulo, que mesmo estando preso estava com a alma livre. Paulo é um grande exemplo nesse aspecto. Ele está pregando dentro da prisão. Ele está falando do amor de Deus dentro da prisão. E nós precisamos ter também essa mesma percepção, que as prisões dessa vida não podem nos parar. Que nós devemos continuar exercitando aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida, ainda que nos custe a prisão. Aí Paulo, que está no final de carreira, em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo que eu li, que era o versículo de número 7, não foi? Não, foi o 7, Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha alguns sentidos que ele trouxe aqui nesse versículo. Combati o bom combate. Ele combateu, ele lutou. Ele é para nós um exemplo de luta, ele é para nós um exemplo de guerra, ele é para nós um exemplo de perseverança. Combati o bom combate. Ele permaneceu lutando, ele não deixou com que as aflições, com que as lutas e os problemas impedissem ele de continuar lutando. Você vê que ele está preso, mas está escrevendo. Ele está preso, mas está produzindo. Por quê? Porque ele não para de lutar. Ele não desiste por causa das circunstâncias. Por isso combati o bom combate. Como um soldado fiel. Como alguém que permaneceu firme até o final da sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que a jornada é boa, que o percurso é bom.
Por isso, eu não posso deixar ser levado pelas circunstâncias da vida para tirar de mim o prazer e o gozo de estar com Cristo e de combater o bom combate. E de não ter medo de inimigo, não ter medo de adversidade, não ter medo das situações que possam se levantar, porque maior é quem está conosco. Maior é quem está comigo. Maior é quem me garante dentro desse campo de batalha. Combati o bom combate. O combate é bom. Eu não posso desistir, porque o combate é bom. E eu vou vencer essa guerra, porque o resultado dessa guerra é alcançar alguém. O resultado dessa guerra é salvação. Então, eu não vou desistir dessa guerra pelo fato das circunstâncias estarem me oprimindo, porque eu entendi que eu preciso continuar lutando. Combati o bom combate. Ele teve motivo para desistir? Teve. Ele teve motivo para olhar para trás? Teve. Paulo tem motivo aqui para não combater o combate? Tem, e muito. Porque ele vai sofrer muito. Inclusive, quem estuda um pouco teologia sabe que o sofrimento de Paulo vai ser comparado em alguns aspectos do sofrimento de Jesus. Eu não estou dizendo que é igual ao sofrimento de Jesus, porque ninguém sofreu como Jesus sofreu. Mas, por exemplo, questões de chicotada. Ele vai receber tantas como Jesus recebeu nas costas. Então, ele é, abaixo de Jesus, um dos discípulos, se não o mais que sofreu, ele é um dos mais que sofreu. Um dos homens que mais sofreu por amor ao Evangelho. Jogado num calabouço, tomou chicotada nas costas e no final, mesmo sabendo que ia perder a cabeça, continuou firme até a morte. Permaneceu com Jesus. Ele não deixou com que as lutas parassem ele. Ele não deixou com que as lutas parassem ele. Ele não deixou com que as guerras, as dificuldades, os problemas parassem ele. E tem gente que por muito menos quer largar Jesus. Tem gente que nem passou por nenhum problema e quer largar Jesus. Tem gente que nem sentiu nada na pele ainda e quer largar Jesus. Tem gente que não passa nenhuma perseguição, nenhum ataque, nenhuma afronta, já quer largar Jesus. E a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo, que está combatendo o bom combate. E está mostrando para nós a importância de continuar, mesmo quando não se tem mais força. A importância de perseverar, mesmo quando não se tem mais esperança. A importância de perseverar, mesmo quando tudo não está mais a favor. É decidir perseverar. É decidir permanecer. Combati o bom combate. Aí ele diz, acabei a carreira. Ou seja, ele percebe que a missão dele já havia sido cumprida. Ele percebe que a carreira já havia acabado. Acabei a carreira e outra coisa, guardei a fé. Paulo está falando para nós sobre o final. Paulo está falando para nós que no final de tudo, quando ele acaba a carreira, ele guarda a fé. Isso aqui é um dos maiores desafios do meio cristão, que nós precisamos ter com Cristo. Não só acabar a carreira, mas acabar a carreira guardando a fé. Porque quantos que no meio do caminho não guardaram a fé? Quantos que quando chegaram até no final, acabando a carreira, perderam a fé? E Paulo está mostrando para nós que mesmo chegando no final, sofrendo, passando por tudo que ele passou, ele acaba terminando e guardando a fé. Então esse é o nosso desafio, de guardar a fé e de não deixar com que os problemas que eu viva hoje tire de mim a fé. Não deixe com que as crises que você está vivendo agora arranque de você a fé. Não deixe com que os problemas que você está vivendo agora tire de você a fé. Não deixe com que as circunstâncias, as portas fechadas, os traumas, as lutas, o desemprego tire de você a convicção de Cristo Jesus.
Aprenda como Paulo. Combater o bom combate. Acabar a carreira. Mas acima de tudo, guardar a fé. Eu guardo a fé. Eu vou até o final com a fé. Eu vou permanecer com a fé. Eu vou guardar a fé dentro de mim para que ninguém roube, para que ninguém tire, para que nenhum problema arranque de mim a convicção que dessa vida eu vou partir com Cristo. Isso é um grande exemplo. Eu digo para você que aqui é um dos ápices do ministério de Paulo. Por quê? Porque ele está morrendo com Jesus. E o maior ápice do ministério de alguém não é pregar a palavra, não é curar um enfermo, não é fazer um paralítico andar. A gente que pensa isso. A gente pensa que o ápice na vida de alguém é quando ele é usado por Deus. Só que o mesmo Jesus falou do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria salvação. Aí Jesus está dizendo para nós que a salvação é superior ao fato de você ser usado. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou seja, mais importante do que você ganhar o mundo é você ganhar a sua alma. É você ser salvo. É você permanecer com Cristo. E Paulo está mostrando para nós que ele acabou a carreira, mas ele guardou a fé. Ele foi até o final. Esse aqui é o ápice do ministério de Paulo. Morrer com Jesus. Guardando a fé. Não começou tão bem, mas terminou muito bem. Paulo começou perseguindo crente. Paulo começou matando crente. No apedrejamento de Estevão, Paulo estava presente. Quando Paulo teve um encontro com Deus, ele estava indo para perseguir a igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, ele estava saindo para perseguir a igreja. Quando Jesus se apresentou diante dele, perceba, Paulo começou muito mal, mas terminou bem. Terminou acabando a carreira e guardando a fé. Porque o maior segredo não é a forma como você começa. Você pode ter começado muito bem, mas se terminou mal, não adianta. Já era. Agora você pode ter começado mal, mas se terminar bem, vai fazer toda a diferença para a sua vida. Portanto, que nós venhamos aprender com o apóstolo Paulo e entender que o exemplo dele é de suma importância para a nossa vida, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então coloca aí no comentário, escreve aí, eu vou combater o bom combate, vou guardar a fé, né? Eu vou permanecer em Jesus, o final é o melhor do que o começo, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu creio que o meu final vai ser melhor. Não sei, coloca alguma coisa no comentário para mostrar o quanto essa palavra gerou vida, gerou bênção sobre a sua vida, para que você testifique isso na sua alma, no seu coração, aí nos comentários, faça isso para que você consolide as palavras que você mesmo ouviu aqui nessa manhã. Pai, muito obrigado por esse dia, pela tua palavra que foi pregada, que verdadeiramente se cumpra tudo o que foi dito, e que os teus filhos consigam acabar a carreira e guardar a fé. Que nós venhamos aprender com o apóstolo Paulo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, permanecer contigo, sem olhar para trás. Abençoe cada inscrito desse canal, dê a ela um dia extraordinário, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. E se você ama a palavra do Senhor, divulga isso com um amigo, com um colega. Isso não te custa nada. Me ajude a divulgar a palavra de Deus nas redes. Manda lá no Telegram, no WhatsApp, Facebook, Instagram. Manda para todo mundo, para que mais pessoas sejam edificadas. Beleza? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e que nós venhamos chegar nesse exemplo do apóstolo Paulo. Combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Fica com a fé e não deixa nada tirar o centro de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe.